começar. Evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 1 ao 47. Depois, o título é Cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E um primeiro que entrasse no tanque depois da agitação da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhe ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Então, Perguntaram-lhe eles: dá pra gente comentar já algumas coisas, não dá? Sim. Você quer? Não, pode falar. Tipo, eu acho bem interessante essa parte, porque é uma situação atípica, né? Em nenhum momento da Bíblia você vê, eu sempre acho muito interessante, porque tinha um tanque ali, né? Que de tempos em tempos, quando a água daquele tanque começava a se mover, o primeiro que entrasse naquele tanque, ele era curado. Era algo ali que eles já sabiam, né? Era algo assim espetacular, né? Porque eu nunca vi isso em parte nenhuma da Bíblia, em nem lugar nenhum. Era algo assim, e era algo de Deus, né? E eu sempre achei, Mas no início da leitura, né, informa que é um anjo que descia, né? Isso. Eles acreditavam que era um anjo e com certeza deveria ser um anjo, né? Ou o Espírito Santo que descia ali, repousava nas águas e eles conseguiam ser curados, né? Coxos, paralíticos, cegos. E eles esperavam o movimento da água. Assim que eles viam o movimento da água, descia ao tanque, né? E eles eram curados. Nossa, algo assim impressionante.
Aqui fala no versículo 4, um anjo descia em certo tempo e agitava a água, né? O anjo agitava a água. E o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então era um modo de Deus ali, né, que existia para que eles fossem curados, né? E interessante aqui nessa situação, que aquele homem ele já estava há muito tempo ali, né? Havia ali um homem inválido, havia 38 anos. Olha, estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Eu não sei como que está na sua versão aí o versículo 5. Como que está aí? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Ah, tá. Então fazia 38 anos que ele era enfermo. Mas não que ele estava ali 38 anos, né? Essa que é a interpretação. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele estava ali há 38 anos enfermo. Né? E Jesus vendo ele naquela situação de enfermidade, de sofrimento, porque a enfermidade é um sofrimento, não importa o tempo. Pode ser meia hora, um dia, 2, uma semana. É um sofrimento. E Jesus vendo aquela situação, ele se compadeceu daquele homem. Né? E aquele homem ainda falou, não tenho ninguém que me leve até as águas, né? E Jesus, se compadecendo dele naquele momento, falou para ele levantar naquele instante. Chega de sofrimento, chega de enfermidade. Ele proclamou, declarou, você está curado. Você crê? Você quer ser curado? Né? E o homem, ele tomou posse dessas palavras, né? E a partir daí ele foi curado. E as pessoas perguntando para ele que aquele dia era sábado, como se o milagre tivesse dia e hora marcada para acontecer. Não é assim. Olha, você falou, foi muito sábio. Deus age em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer instante. Para Deus, para Jesus, para o Filho de Deus, não tem dia nem hora. É a qualquer momento. Eu vi aqui outra inversão, fala assim, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Né? Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Aí, uma coisa que também, esses dias, Deus trabalhou no meu coração também, eu não sei se você lembra de uma passagem que Jesus perguntou assim para Filipe, né? Tinha uma multidão e Jesus falou assim, como que a gente vai alimentar eles, né? Aí Felipe falou assim, seriam necessários 200 denários. Tipo assim, seria necessário uns 10 mil reais para alimentar todas essas pessoas, né? E aí Deus tocou no meu coração que eu estava fazendo que nem Felipe, né? Eu estava olhando as coisas pela ótica humana. Igual esse homem aqui. Quando Jesus perguntou para ele, queres ficar são, né? Deixa eu ver aqui. Queres ser curado? Aí, olha o que o homem disse. Respondeu o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água está agitada. Porque na cabeça dele só tinha um jeito dele ser curado, que era ser colocado naquela água, né? Era o jeito humano, era o jeito que, tipo assim, era aquele jeito que ele estava acostumado a ver as pessoas, né? Então, o jeito humano seria ele entrar naquele tanque. Tinha que ter alguém para colocar ele naquele tanque para que ele fosse curado. E às vezes na nossa vida, a gente faz muito disso, né? Tipo assim, nós fazemos muito disso. A gente coloca obstáculos para o agir de Deus, né? A gente acredita, nós acreditamos que tem que ser
de uma determinada forma que Deus tem que agir, né? Que nem você falou, nossa, foi uma palavra muito sábia que você falou assim, olha, é como se Jesus tivesse um dia, tivesse dia e hora para curar, né? Uma coisa assim que você falou. Foi. É porque no versículo 10 tá bem assim. Ora, aquele dia era sábado. Porque naquela época o sábado era um dia santo, um dia para se descansar, ninguém trabalhava. As pessoas que eram de oração, elas não trabalhavam. Era um dia, né? Elas não trabalhavam, era só um dia de oração, de contemplação a Deus. E tá bem assim, ora, aquele dia era sábado. E os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Não podia fazer esforço, né? Respondeu-lhe ele, o homem, né, que foi curado: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Então, mesmo ele não se identificando, né? Mas o homem tomou posse daquela graça, daquelas palavras, ele tomou para si, ele guardou no seu coração, ele começou a crer e a partir da fé dele ele foi curado. Porque ele também já não aguentava mais estar naquele sofrimento, naquela enfermidade, né? E a gente às vezes se agarra muito em meios, né? Em objetos. Eu só vou conseguir. É isso que eu estava tentando falar. Aquele emprego, se eu tiver a passagem para pegar o ônibus, para pegar o trem. E eu só vou conseguir emprego se eu tiver dinheiro para pagar uma internet, ou poder. Ou se eu tiver um curso, né? Tiver uma faculdade. Ou tiver um curso, um curso de inglês, falar um idioma inglês, espanhol, ou eu só vou conseguir passar naquela faculdade de medicina se eu estudar tantas horas por dia, mas onde eu moro é muito barulho. Então, a gente não pode colocar muitos obstáculos. É difícil, mas tem que lutar, tem que usar as armas que tem, né? E correr atrás, ver meios. Tem um versículo na Bíblia que eu não me lembro nesse momento qual livro que é, nem um capítulo e nem um versículo, mas diz assim, é livro do Provérbios, mas não lembro o capítulo. A verdade te libertará. Então, a partir do momento que a pessoa busca a verdade, que é conhecimento através da Escritura, né? Então, toda a verdade que ela for adquirindo através da Escritura vai abrir o pensamento dela, ela vai ter mais sabedoria, né? E vai ter mais possibilidades de ter novas atitudes, novos caminhos, novas visões. Não vai ficar alienada a só pensar de um jeito ou só agir de um jeito, né? Eu acho que a gente pode falar. Não, mas é isso, já concluí. É porque assim, eu acho que a verdade realmente ela liberta a pessoa, ela abre conhecimentos, né? Abre a mente da pessoa. É porque então, se a pessoa busca a verdade, e a verdade não está só na Escritura, através da Escritura tem muito conhecimento, muita verdade, mas a partir do momento que ela é uma inspiração para você, a pessoa vai buscar outras formas de conhecimento. Se é uma pessoa mobível, se é uma pessoa
é um biólogo, um fotógrafo, uma nutricionista, ela vai buscar, por exemplo, uma nutricionista, quais são os alimentos que ajudam uma pessoa que tem tireoide, né? Quais os alimentos mais saudáveis para ela não aumentar a tireoide, então uma tireoide mais saudável, né? Um biólogo, ele está estudando, né, cogumelos, quais são os cogumelos mais saudáveis que proporcionam uma saúde de acordo com tal doença. Um cientista, né, ele vai abrir a mente dele para buscar novas buscas, novos conhecimentos dentro do estudo dele, dentro da área dele, né? E assim por diante, um professor, um matemático, né, um professor de idioma, né, vai buscando formas, caminhos, criatividade, né? Tem um problema? Tem, mas ele vai tentar buscar a solução, né? E assim foi esse enfermo, né? Ele, a partir do momento que ele acreditou na cura dele, na libertação dele, o caminho que ele tinha naquele momento era sair do chão, levantar, acreditar que ele estava curado e sair andando. E foi o que ele fez. Então é isso que nós hoje deveremos fazer, né? Acreditar que somos capazes, sair do chão, levantar, sair andando, assim como ele. Às vezes a gente... Pode falar. Não, pode concluir. Eu vejo que às vezes a gente se amarra nos nossos próprios conhecimentos humanos, né? E a gente precisa, enxergar que além das coisas humanas existe um Deus, né, sobrenatural operando, né? Através que Ele pode nos ajudar. Então, se não deu certo do nosso jeito, não quer dizer que não vai dar certo ainda. Existe o jeito de Deus. E se a gente obedecer a Ele, né? É que nem Ele multiplicou os pães. Ele não tinha dinheiro para comprar os pães. Mas aquela multidão ela foi alimentada por um milagre. Esse homem, ele não tinha quem colocasse ele ali naquele tanque quando a água se agitasse. Mas ele estava diante de Jesus. E Jesus ele pode resolver qualquer causa, né? Então isso aqui é inspirador, né, para nós. É algo que tem que trazer esperança, né? Por exemplo, para qualquer situação que a gente esteja enfrentando, sempre existe uma saída, né? Talvez não seja aquela saída humana, aquela saída que a gente cria na nossa mente, mas existe a saída de Deus, com certeza existe para cada situação. E a gente tem que ter fé, né? Acreditar. Mas é isso aí. Isso mesmo. Então vamos lá, dando continuidade ao versículo 13. O que havia sido curado, porém não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: eis que ficaste são, curado, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aqui eu vejo a importância que tem de nós testemunharmos, né, de nós darmos testemunho de quem está fazendo aquela obra na nossa vida. Nós percebemos o cuidado, porque aquele homem, num primeiro momento, ele não sabia quem tinha curado ele, né? Ele não conhecia Jesus. E depois, o próprio Jesus procurou ele, né? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: não pequeis, né? O homem partiu e anunciou aos judeus que era Jesus que tinha curado, né? Então é importante nós sempre darmos
esse testemunho das obras que Deus tem feito na nossa vida, né? Nós glorificarmos a Deus, né? Porque aquele homem poderia, de repente, ser enganado, né? Dizer assim, não, foi sei lá, foi um ser aí que apareceu para você, tipo, foi alguém... Uma pessoa comum, né? Foi uma pessoa comum, ou foi um Deus lá que eles tinham na época. Não, mas aí Deus teve o cuidado de dizer que era Ele que tinha feito aquilo. Para quê? Para que novas pessoas pudessem ser salvas, né? Que nem você falou, Jesus, ele é a verdade, né? E Jesus, ele sempre leva a gente a glorificar a Deus, né? A reconhecer aquilo que Deus faz na nossa vida. Isso. Dando continuidade no 16, diz assim, por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse, meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por esta razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Então, os judeus não aceitavam que Jesus falava que ele era filho de Deus. Isso, porque ele desrespeitava o repouso do sábado, né? Eu acho assim que não é que Jesus... Para eles era uma afronta, algo assim revolucionário, algo moderno, porque Jesus foi moderno, revolucionou a época, né? As tradições. E algo que era tradição não podia ser quebrado, né? Então, Deus quebrou esse paradigma também e os judeus começavam a perseguir ele de todas as formas por causa disso. Porque eu vejo assim, que não é que Jesus ele não guardava o sábado, mas ele guardava o sábado de uma maneira diferente. Tipo assim, para os judeus na época, né? Tipo, não podia fazer nada no sábado. Por exemplo, se uma pessoa tivesse com uma ferida, você podia fazer alguma coisa para manter aquela ferida do mesmo jeito, mas você não podia fazer nada para melhorar aquela ferida, né? Porque era um trabalho. Na verdade, eles fizeram do sábado uma religião, né? Eles eram muito religiosos, que eles, na verdade, eles tinham uma interpretação errada, porque a ideia de Deus era ter um dia para adorar a Deus, né? Não era aquela coisa, tipo assim, tá todo mundo em casa passando fome, ninguém vai fazer comida no sábado porque era sábado. Não era isso, né? Em momentos assim que a pessoa de extrema urgência, ela tinha coisas que tinha que ser feita no sábado. Mas eles faziam disso, eles eram muito legalista e tipo assim, eles eram muito rigorosos numa coisa que não era para ser tão rigorosa assim, né? Isso é verdade. Porque Deus não é Jesus não é esse mundinho tão fechado, né? Tem exceções. E embora a pessoa guarde o sábado, que é importante guardar o sábado para ter os momentos de orações, sim. Mas se ocorrer alguma emergência, às vezes tem uma visita, não vai ignorar a visita. Você usa aquele momento de visita para dar o testemunho vivo da sua fé, né? Com as suas atitudes, palavras, né? Às vezes evitar falar palavrão, evitar falar mal de algum parente, né? Se aquela visita para um parente também, falar mal do sobrinho, ou da tia, ou do sogro, da sogra,
né, policiar a língua, é uma forma de oração também, né? Embora é importante também que a igreja, né, seja qual religião a pessoa tenha, mas o dia a dia, as atitudes da pessoa, o que ela fala, o que ela vive, né, é uma forma de oração também. E aí Jesus, no versículo 19, que é o título, Jesus se justifica. Vamos ver o que Jesus fala pra gente. Beleza. Nessa leitura, ele diz assim, ó, Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, fala-o também semelhante o Filho, pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Então ele está nesses versículos, ele fala o quê? Que ele segue o exemplo do pai dele, né? E que os filhos aqui, nós, né, filhos aqui na terra, também seguimos o exemplo de nosso pai. Então ele segue o exemplo do pai dele e ele disse que consegue fazer obras maiores que o pai, porque ele já tem a base, ele já tem o breve conhecimento. Então, com a base, o breve conhecimento, ele faz obras maiores. É que essa parte aqui não está dizendo bem isso, que ele faz obras maiores que o pai. Ele fala assim, ó. Está escrito assim: porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, né? Ele está falando assim. Isso mesmo. Que o pai, ele ama muito o filho, né? Deus ama muito o filho e Deus mostra tudo. Quer dizer, não existe limites de revelação para Jesus. Deus escancara e tipo assim, ele revela todas as coisas para Jesus. E aí ele fala aqui: e lhe mostrará maiores obras do que essa. Quer dizer, qual era a obra que ele tinha feito? Tinha curado uma pessoa ali, né? Tinha curado aquele homem, né? E através de Jesus, Deus ia fazer obras maiores ainda, né? Você disse com palavras diferentes. Mas mesma coisa. Não, beleza. É porque tem uma parte também 22. Que fala assim, tem uma parte que fala assim, que se nós que nós iríamos fazer, que era possível a gente fazer obras até maiores do que ele fez, né? Jesus falou, né? Que seria possível se a gente tivesse fé. Eu não lembro bem como que era, mas ele falava assim, que seria possível a gente fazer até obras maiores do que ele fez, né? Mas por quê? Porque o Espírito de Deus, né, estaria em nós agindo, né? Isso mesmo. E naquela época também Jesus não tinha recursos tecnológicos, né? Às vezes tem pessoas que estão orando e multidões estão sendo curadas, né? Que estão ouvindo em vários lugares do mundo, né? Seria uma forma assim, por exemplo, Jesus ali estava curando, por exemplo, muitas pessoas. Mas hoje tem servos de Deus que através do meio de tecnologia ele já pode, tipo assim, ele faz, ele através do poder de Deus, né, na vida dele, são realizadas às vezes mais curas do que na época de Jesus, né? Por exemplo, você pega um programa de televisão, às vezes tem milhões de pessoas assistindo, né? Isso é verdade. E a gente vê muita
algumas pessoas, né, dando testemunho de que através da televisão sentiu tocada por Deus. Então Deus é tão misericordioso que ele age, né, através desses meios de comunicação também. Às vezes a gente tá sendo usado por Deus e não sabe. A gente não sabe, mas a pessoa que está ouvindo e está precisando ouvir aquela palavra, ela sabe que ela sente a unção de Deus, ela sente tocada por Deus. É verdade. Né? Até porque Deus ama todo mundo, é misericordioso com todo mundo. É verdade. Ele quer a salvação de todo mundo, não quer só de uns. Mas temos o livre arbítrio para escolher se queremos ou não ser salvos. Né? Nós somos livres para fazer o que quiser. É verdade. Aí no versículo 22 diz assim: assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo todos honraram o Filho, bem como honram o Pai. Aqueles que não honram o Filho, não honram o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Então aqui Deus é bem claro, né? Ele diz que quem honrar o Filho dele está honrando a Deus. A ele próprio, né? E a ele próprio. E quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você né? Então, repara que não é... Ele já diz que quem crê em Jesus vai ter a vida eterna. Então, você repara já assim, é um ensinamento. Que ele não está dizendo assim, quem crê, vamos supor, num pastor, quem crê num padre, quem crê numa entidade espiritual. Ele está sendo bem claro, quem crê, né, no Filho tem a vida eterna. Quer dizer, e tem uma parte que você leu aí, que ele disse assim, que ele tinha a vida nele, né? Aqui, ó, eu achei muito lindo esse, ó. Acho que é o 21, deixa eu ver. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles quem ele quiser. Então, assim, o poder, né, de ressuscitar, Jesus tinha o poder de ressuscitar as pessoas. E Deus deu esse poder a ele, né? Teve um versículo que tinha, até tem um outro texto bíblico, que eu não lembro onde está escrito, mas que diz assim, que Jesus é a própria ressurreição, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? Então a vida eterna, você vê a importância disso, né? É uma coisa tão simples, mas uma coisa tão significativa e tão importante, que a vida eterna está no fato de crer que Jesus Cristo foi o enviado de Deus na terra para que nós pudéssemos ser salvos, né? A vida está em crer em Jesus Cristo, né? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa, eu acho forte demais. Por isso eu sou assim, eu acho que eu falei uma vez para você. É uma leitura realmente apaixonante. Isso, foi isso. Eu acho que eu falei para você. Para quem entende, sente o significado de cada dessas palavras. Isso. Eu falei para você que eu assim, eu sou apaixonado por Jesus, né? Eu tô dedicando mais a leitura, assim, claro, todas as partes da Bíblia são importantes. Até essa Bíblia aqui que eu estou acompanhando agora aqui com você, ela é de vermelho, as partes que Jesus falou, né? Então, quando eu comecei a ver isso aqui e entender, eu tipo assim, eu entendi que se eu me aproximar de Jesus, eu vou estar me aproximando do próprio Deus. Jesus,
é que vai me levar a Deus, né? Então eu sempre, eu confesso aí para você e alguém que for ouvir esse áudio, que quando eu vejo uma palavra de Jesus, eu presto mais atenção ainda do que outros, né? Porque porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele que nos conecta com Deus, né? É verdade. Então, aí, dando continuidade no versículo 25, diz assim: em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouviram a voz do Filho de Deus. Então, aqui ele reafirma o que você disse mais uma vez, que ele tem o poder de dar a vida, né? É isso aí. Aos mortos, né? Que ele tem, aos mortos, ele tem esse poder. Tanto aos mortos físicos, como aqueles mortos espirituais também, né? Porque aqui eu acho que ele está falando também no sentido dos mortos espirituais, né? Que aqueles que... Ele, terminando o versículo, diz assim, ó: em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, imagine só uma pessoa morta que já ouvir a voz de Deus e voltar a viver. Né? Isso é intenso. E foi o que aconteceu com o amigo de Jesus, Lázaro, né? Quando... Lázaro já tinha morrido... Lázaro já estava morto há 3 dias. E a irmã de Lázaro chegou chorando para Jesus, Maria chorando, falando que se Jesus estivesse ali, ele não tinha morrido, né? E Jesus se compadeceu daquele choro, daquele sofrimento, e também porque era amigo dele, né? E foi até o local onde ele estava morto. E naquela época, a pessoa quando morria não era igual hoje, né? Coloca em caixão. Ela era enrolada, né? Com tecido. Começava aquele tecido enrolando a pessoa dos pés até o pescoço. E Jesus chamou: Lázaro, levanta-te e anda. Chamou Lázaro 3 vezes. Imagine aquelas pessoas que estavam junto com Jesus, ouvindo ele chamar Lázaro para sair para fora. Ele falou: Lázaro, né? Vem para fora. Nossa, deve ter sido massa. Então, imagine as pessoas que estavam ali vivendo isso, vendo isso, ouvindo isso, estando do lado de Jesus, e na hora que demorou um tempo, né? Porque até a pessoa levantar, né? Que aquele monte de tecido, a dificuldade que não foi para ele chegar até do lado de fora, mas mesmo assim as pessoas ficaram ali e naquele tempo esperando. Imagina o que ia passando na cabeça dela. Será que Lázaro vai vir mesmo? Mas ele não tá morto? Como assim ele vai vir? Como assim ele tá chamando Lázaro? Como será que ele vai chegar até aqui? Então, vários pensamentos passando ali pela cabeça de várias pessoas. E quando Lázaro chegou, imagina o olho das pessoas e a felicidade também ao mesmo tempo, por ele estar vivo, né? Então, Jesus fez isso. Esse só é um exemplo, né, de que Jesus ressuscitou Lázaro. E quantas pessoas já não teve à beira da morte no hospital e voltou à vida? Pessoas que estavam em coma, né, pela oração de uma mãe de joelho, esposa, irmã, avós, né, porque as avós oram muito pelos netos.
né? E tanta gente que era para ser dada como morta, mas está aí viva, né? Então, a força da oração de muita gente, com certeza, deu continuidade a esse ensinamento de Jesus, né? A fé tem poder. Eu não sei se você lembra, né? Também. Pode falar. Não, já pode complementar. Tem uma parte da Bíblia que Jesus, logo que Jesus ressuscitou, logo que Jesus morreu, teve algumas pessoas que ressuscitaram. Foi um sinal, né? Que, tipo assim, a terra tremeu, o céu escureceu, a terra tremeu. E teve alguns mortos que tinham morrido que ressuscitaram, né? Além de Lázaro ter ressuscitado, né? Então, Jesus tem esse poder de ressuscitar e ele também... Aqui eu acho que é os dois sentidos, né? Pode ser aquelas pessoas que também eles estão mortos, tipo assim, para Deus eles não estão fazendo nada para Deus, né? Quando, por exemplo, você começa a ouvir uma mensagem, né? Por exemplo, alguém que está ouvindo essa mensagem também, e outra mensagem qualquer que está sendo pregada, e aí a pessoa ouve a voz de Deus naquela mensagem, né? Ela ouve a voz de Jesus naquela mensagem, chamando, né, para ter um compromisso com ela, e aí ela passa a ter uma vida diferente na Terra, né? Ela passa a experimentar a verdadeira vida, né? Ela ressuscita, né, para uma nova vida. Mas é isso aí. Pode continuar. Acho que tá em qual? Vamos no 26 agora. 26. Versículo 26 do capítulo 5 de São João. Diz assim: pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem, Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Aqui já está falando Aqui já está falando da ressurreição, né, dos mortos no final do tempo, né? É quando Jesus voltar buscar a sua igreja, né? Aqui já está falando dessa parte. Mas pode continuar. É isso mesmo. Olha lá, aí lê o 29 que fala os que fizerem o bem. Então, os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então aqui fala do julgamento, né? Que a pessoa Tem um detalhe aqui, ó. Que a pessoa vai ser... Que ele falou assim, ó. Porque eles estavam maravilhados, né? Que ele estava falando que nem tipo ele fez aquele milagre na pessoa ali que estava lá no poço e não conseguia entrar. Aí ele falou assim, ó: não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos, tá vendo a palavra todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Todos, não somente os justos, mas os ímpios também, eles vão ouvir a voz de Jesus, vão sair. Só que uns vão sair para a vida eterna, né? Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação, né? Isso mesmo. E aí no versículo 30 continua assim: de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, julgo como ouço, e meu julgamento é justo,
porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nossa, forte. Então, Deus aqui fala da obediência, né? De como ele é obediente, né? Porque ele fala que é justo porque não busca a vontade dele, mas a vontade daquele que enviou ele. Isso é forte, hein? E isso tem que ser algo que deve ser forte no meu coração, no seu coração, no coração de qualquer pessoa nessa terra, né? Nós precisamos, né, colocar a vontade de Deus na nossa vida em primeiro lugar, né? É isso mesmo. E aí no 31, versículo 31, diz assim: se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Então, aqui, é João Batista. Jesus aqui é totalmente humilde, né? É verdade. Ele diz que não pode dar testemunho dele mesmo. Né? Olha só tamanho da humildade. É verdade. E ele tá falando que há outro, né? Que é o João Batista. Há outro que testifica a meu respeito. E eu sei que o seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Que é de João. Olha lá, ele vai falar embaixo. Vós mandaste mensageiros de João e ele me deu testemunho de verdade. Né? Pode continuar, se você não for falar mais nada, pode continuar. Sim. Vou ler então. Não invoco, que você parou no 33, não é isso? Isso. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Então aqui esse versículo, ele diz que não invoca, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. Então, pode ser que haja em algum momento nesse mundo pessoas querendo, né, invocar outras pessoas. E aqui ele diz que não faz isso. Então, ele dá esse exemplo pra gente. Né? Vós enviaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. Porque João era... o testemunho de João Batista não era para Jesus, mas o testemunho de João Batista era para nós, né? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Porque ele sabia quem ele era, mas o testemunho de João Batista tinha validade para nós, para a gente acreditar mais. Mas não que Jesus Cristo precisasse desse testemunho. Mas a gente precisava para ficar uma coisa mais forte no nosso coração. Porque João Batista também, assim como muitos outros, né, da Bíblia, ele deu testemunho de fé. Né? Ele foi uma pessoa de fé. Desde o ventre da mãe dele, Isabel, ele foi uma pessoa de fé. É verdade. Então, desde o momento que ele ouviu a voz da mulher cheia de graça, Maria, ele já estremeceu no ventre dele, né? Porque Jesus estava ali presente também. Então, desde a concepção, ele já foi uma pessoa muito ungida por Deus. E ele deu testemunho, né, de muita fé durante toda a vida dele. Batizou muita gente no rio, né? Até o momento em que Jesus foi até ele ser batizado por ele também, né? Que foi algo assim inacreditável.
Que teria que ser o contrário, né? Jesus batizar, porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus batizar ele. Mas não, João, ele se deixou ser batizado por João Batista. Foi lindo. É verdade. Mas vamos lá, continuar. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quiseste alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Então aqui, ó, ele fala que o próprio Deus deu testemunho dele. No 37. Lê você aí de novo. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes a sua forma, nem a sua palavra permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Eu acho que foi, não sei se foi no batismo dele, que teve um momento que Deus falou assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Eles ouviram a voz do céu. Isso. Então o próprio Deus Isso mesmo. Eu acho que ele está falando desse momento. Na hora que Jesus foi ser batizado por João Batista, o céu se abriu, né? Diz que no versículo diz que apareceu uma pomba e uma voz: eis aí o meu filho amado, né? Em quem minha alma se compraz. Isso então, mesmo. E todos ouviram, né? Todos que estavam ali no rio ouviram. Então muitos tiveram certeza também de que era o Filho de Deus. Né? Imagina um silêncio naquela época, não tinha barulho de caminhão, de trem, de avião, de nada. Era um silêncio só da natureza e a voz das pessoas. De repente o céu se abrir e uma voz muito forte ecoando por toda a terra, dizendo que era o filho: eis aí o meu filho. Então, foi algo forte, né? Intenso. Algo extraordinário. E aí no versículo 39, vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar com elas mesmas que dão testemunho de mim. Então aqui Jesus fala que as Escrituras, a Bíblia, ela dá testemunho de Jesus. E realmente, para quem for ler a Bíblia desde o Gênesis em Israel, Deus vai revelando que ele vai enviar, né, um Messias, o seu filho. Ele vai dizendo de diversas formas. Tem vários versículos que diz isso. É verdade. E aí aqui ele confirma, o próprio Jesus confirma que vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida? Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai. Então aqui, ó, Jesus, ele dele.
independente do homem crer nele ou não, ele tá ali por causa de Deus. É verdade. Foi. No versículo 41 diz assim: não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Então, esse versículo, ele diz muita coisa pra gente hoje também. É verdade. Jesus fala que ele veio pelo amor de Deus, né? Ele veio em nome de Deus. Isso. Independente do ser humano acreditar, receber ele no seu coração ou não, ele veio em nome de Deus. E quantas vezes, às vezes, Deus está falando com a gente, né, com as pessoas, algumas pessoas, ou com a gente mesmo em várias situações, e a gente não recebe aquela palavra, não ouve. Ela está sendo direcionada para a pessoa e a pessoa não ouve, né? É verdade. E a gente tem que estar mais atento a isso. Né? Quando a gente for, por exemplo, na igreja, seja ela qual for, de qual religião for, tem que ir por causa de Deus, por causa do amor de Deus, não para ficar vendo o irmão que está fofocando com outra pessoa, com o irmão que está indo no banheiro toda hora levantando, não prestando atenção na palavra. Né? Se a pessoa está fazendo barulho do seu lado, a sua obrigação é pedir um silêncio, pôr a mão no dedo na boca e pedir para a pessoa fazer silêncio. Mas não para ficar vendo, reparando o que a pessoa está fazendo de errado ou falando de errado. Tem que ir pelo amor, pela graça, pela fé. Né? Porque o ser humano é falha. Isso no mundo inteiro, não tem ninguém santo no mundo, dentro da igreja pior ainda, então tem que ir pelo amor de Deus e não pelo pecado do outro, né? Não ficar reparando, fazer a sua parte. E aqui Deus fala: vim em nome de meu Pai. Então é um grande exemplo que ele está dando, que a gente também tem que seguir, a gente tem que ir, né, em nome de Deus, pelo amor de Deus. E se vier o outro em seu próprio nome, a vez de recebê-lo. Como podeis crer que vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Isso aqui é extraordinário, porque assim, esse dia eu não sei para quem que eu falei, mas eu falei assim, que é mais fácil as pessoas acreditar na mentira do que na verdade. Quando você fala a mentira, né, veio muitas pessoas, que nem Jesus falou aqui, ó, eu vim em nome de Deus, eu vim como representante de Deus, né? Eu vim aqui, eu não vim por mim mesmo, né? Mas eu vim para Deus. E vocês não estão me aceitando. Mas tem pessoas que não vêm pela causa de Deus, né? Eles vêm pelo próprio interesse deles, e vocês aceitam essa pessoa, né? A gente vê hoje, né? Quantas seitas, né? Quantas religiões tem hoje no mundo que são assim, as pessoas dão até a vida, né? Por aquela ideologia, né? Por aquela mentira, né? Na verdade, porque não tem embasamento bíblico. E quando você fala a verdade, parece que
as pessoas te rejeitam, né? A gente vê na própria política, né, do Brasil e outros países que quando às vezes se levanta alguém, né, querendo fazer o bem, querendo fazer aquilo que é o certo, as pessoas passam a perseguir essa pessoa, né? E quando chega alguém que rouba, que tem aquele jeito que todo mundo conhece, de trapaça, de mentira, parece que as pessoas aceitam mais esse tipo de gente do que aquela pessoa que é justa, tem um coração bom, né? Então imagine, o próprio Filho de Deus veio nessa terra, curava, fazia milagres extraordinários, e as pessoas, claro, teve pessoas que receberam Jesus, mas a grande maioria das pessoas rejeitou os ensinamentos, a doutrina de Jesus. Mas as pessoas, se fosse, eles rejeitavam a doutrina de Jesus, mas eles aceitavam a doutrina dos fariseus, que era uma doutrina de costumes, uso e costumes, né, que eles tinham. Então hoje, isso é uma realidade hoje, né? E até mesmo a gente, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós sabemos que hoje a gente está num mundo em que, até mesmo que nem você falou na igreja, até dentro da igreja, às vezes existem pessoas que não são assim tão usadas por Deus, né? E a gente precisa ler a Bíblia, orar, buscar a presença de Deus, para a gente não estar, às vezes, na igreja seguindo homens, né? Porque a gente tem que estar na igreja seguindo a Deus, né? E às vezes a gente passa desapercebido e a gente começa a fazer muitas coisinhas, muitos detalhezinhos, muitas regrinhas, e às vezes a gente tira o foco de Deus e põe o foco no homem. Mas pode falar aí, eu já falei bastante. Você complementou o que eu tinha falado, que era para ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos e colocar em prática. Isso. Não para ficar observando as pessoas, né? E não permitir também que crianças tirem atenção, pais, mãe, já conversa com a criança, com os filhos, antes de sair de casa para não fazer barulho na igreja. Que lá é um momento de silêncio, de oração. Então, esse tipo de ensinamento é o pai e a mãe que ensina. A criança não vai aprender sozinha. Por mais que Deus haja nas pessoas, né? Deus deu a inteligência para o homem adulto fazer o seu papel de educar, né? Até mesmo para não atrapalhar outras pessoas. Né? Tem isso também. Mas o principal é o quê? É fazer da oração um momento de reflexão. E aí no versículo 46 diz assim: pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis também em mim. É que só um pouquinho. Ele escreveu a meu respeito. É que faltou o 44, 45 também. A gente não leu? Não, só leu até o 43. Então vamos lá. Se vier o outro em seu próprio nome, a vez de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus. Não julgueis que vós eis de acusar diante do Pai, a quem vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis também em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Então, aqui ele fala que Moisés
falou dele, né? E ele faz uma interrogação assim para aquelas pessoas, né? Se você não acreditou em Moisés, não julgueis que vos eis de acusar diante do Pai. Ai quem vos acusa. Moisés, no qual colocais a vossa esperança? Então ele pergunta se as pessoas estão colocando a esperança dela em Moisés, né? E ele diz ainda assim, mais, complementa. Assim, Ruth. Ele complementa dizendo que Moisés escreveu sobre ele, foi, a respeito dele. E se as pessoas estivessem atentas à Escritura, saberia que ele era o Filho de Deus. Porque naquela época eles tinham, então eles tinham assim que eles estudavam Moisés, né? Eles para eles o que eles tinham ali era, hoje a gente tem o Novo Testamento, tudo, mas naquela época eles tinham o Pentateuco, né? Que é os 5 primeiros livros do Novo Testamento. E tinha os livros dos profetas também, né? Mas assim, no fundo eles não acreditavam muito em Moisés também, porque se eles acreditassem em Moisés, eles iam acreditar em Jesus tranquilamente. Exatamente. Eles faltou atenção, né? Exatamente. E essa falta de atenção, e essa percepção que ele era o Filho de Deus, muitas vezes a gente também fica sem atenção, despercebido. Então, por isso que no próprio Evangelho fala, orai e vigiai. Então, se a gente está sempre essa pessoa está sempre em oração, né? Está sempre em atenção, ela vai perceber os sinais de Deus. Mas Deus também fala, não se preocupeis com as coisas do mundo. Não é para se preocupar. Deus sabe o porquê de cada situação, o porquê cada coisa está acontecendo. E essas coisas têm que acontecer para que o Filho do Homem venha. Então não precisa ter preocupação. Mas orar é para que mais pessoas possam ser convertidas, mais pessoas possam ir para o reino de Deus. Então é isso, aí você complementa. Não, é isso aí mesmo, é verdade. Tipo, eu percebo assim que hoje, se você falar no Brasil a respeito de Jesus, a maioria das pessoas vão dizer que acreditam em Jesus, né? Por isso que é difícil se evangelizar no Brasil, de certa forma. Tem muito lugar que as pessoas, tipo assim, todo mundo já ouviu falar de Jesus, né? Mas assim, hoje no Brasil, eu acho que a maior dificuldade, as pessoas, tem muita gente também que está nessa mesma situação dos fariseus, né? Que parece que eles creem em Deus e creem em Jesus, mas as obras deles são totalmente contrárias à de Jesus e totalmente contrárias de Deus. E aí, que nem você falou, né? A gente tem que estar em oração, tem que estar na leitura da palavra, a gente tem que estar procurando ter uma vida santa para nós não estarmos enganando a nós mesmos, achando que na nossa vida já está tudo certinho, que a gente está amando a Deus, que a gente está seguindo os ensinamentos de Deus, e às vezes a gente não estamos fazendo a vontade de Deus, às vezes a gente está fazendo as coisas totalmente contrárias à vontade de Deus, né? Às vezes a gente está tendo ideias falsas, né, a respeito de Deus, e a única forma de a gente se livrar disso é ter um desejo mesmo, que aquele povo ali não tinha o desejo de servir a Deus. Eles poderiam servir qualquer outra coisa, menos a Deus. O coração deles estava longe de Deus. Até Jesus falou, né, que conhecia eles, né? Eles não acreditavam. Eu estou falando de uma forma geral. Claro que tinha pessoas que acreditavam, mas a grande maioria deles não acreditavam em Deus, não acreditavam em Jesus.
E hoje acontece isso no Brasil de monte. A maioria das pessoas dizem que acreditam em Deus, em Jesus, mas a grande maioria não acredita. De fato, se você for fazer a vida dela, é uma vida... Uma pesquisa profunda, né? Uma análise. Se você for analisar detalhadamente... Uma análise no interior de cada um. A gente vai perceber que essa pessoa está praticando mais as obras das trevas do que as obras da luz. Né? E é o que acontecia ali naquela época. E principalmente nós, né, que estamos também falando da palavra de Deus, a gente precisa ter um cuidado ainda maior, né, para a gente não estar fazendo, né, dando o exemplo, porque senão as pessoas também elas não vão acreditar. Mas se a pessoa se dedicar, pelo menos só no Evangelho, o Evangelho vai dar o maior ensinamento da vida. Os 4 primeiros livros, né? Marcos, João, Lucas e Mateus. Exatamente. Porque às vezes não, o Evangelho está falando até do vestimento. Para a mulher, aqui ó, no 1 Timóteo, né, tem escrito assim no versículo 10. E sim, deixa eu só verificar aqui onde eu posso ler. A mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. Não permita a mulher que ensine, nem se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Aí depois, não vou entrar profundamente nesse versículo, mas no 15 ele diz assim: contudo, ela poderá salvar-se cumprindo os deveres de mãe, contando que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Então aqui ele fala de fé e caridade, né? E santidade. O que é essa santidade? Que é para a pessoa ter cuidados com comportamento, vestimento, né? Não é para usar roupa de luxo, roupas provocantes. Aqui na escritura fala de tudo. Fala da língua, né? Para tomar cuidado com a língua, que a língua é como uma faca, né? Com 2 cortes, né? A palavra pode salvar, mas também pode matar. Então, ela tem força, né? Então, a pessoa tem que estar atenta a isso também, né? A palavra pode ser tanto salvação quanto condenação também. Né? Então, tem que ter atenção a isso tudo. Então, a Escritura, ela veio para mostrar a verdade e nos libertar, e nos dar o conhecimento. E a pessoa que lê a Escritura, ela vai sentir a sede de também ajudar outras pessoas, igual a gente vê, né, no nosso Brasil. O nosso povo brasileiro tem muita cidade, muito bairro, muito viralejo, muito lugar que muita gente está na miséria. Então precisa de pessoas para levar alimento, roupas, sapato, chinelo. Outro dia fizeram uma pesquisa aqui em São Paulo e descobriram que tinha não sei quantos milhões de pessoas ainda que não tinham acesso a chinelo. Ficava mais de pé no chão do que com chinelo. E chinelo é algo que não é tão caro, né? E a pessoa carente disso. Então, mesmo no Brasil falando muito sobre Bolsa Família, né? Bolsa Família não está dando. Então, aquele suporte do básico da pessoa, que é né? Chinelo, alimento, vestimento, não tá suprindo o básico. Então, nosso país é um país ainda que
tá com uma porcentagem de miséria ainda alta. Então, já que o governo não dá um suporte, não é errado uma pessoa que tem condições financeiras de ajudar também, de comer um pão, uma sopa, seja na madrugada, seja de manhã, quem precisa. Né? É uma forma de caridade, é uma forma de oração também. Né? É verdade. Visitar os asilos também, tem muitos idosos que são carentes de visita, de conversar, de dar risada, às vezes até de jogar um dominó, que é algo simples, né? Mas para distrair, porque os idosos também não suportam mais televisão, eles já ouviram e já viram de tudo, mas conversar com uma pessoa, a pessoa ir lá contar a sua vida, contar um pouquinho da sua história, vai fazer toda a diferença, né? Crianças de rua também, que precisa de roupa, alimento. Então o que tem de obra para fazer no Brasil não é pouco não, é muito. É verdade. Né? A pessoa já pode começar pela sua rua, seu bairro, mas sempre com muito discernimento e sabedoria, né? Pra não confundir as coisas, não querer tomar o problema da pessoa pra si. Se ela tá naquela situação que Deus permitiu, a gente pode auxiliar e ajudar, não pegar e tomar posse do problema da pessoa, porque é pro crescimento dela, né? Mas as suas palavras podem auxiliar ela, ajudar ela a crescer, a ser uma pessoa melhor também. É verdade. É isso. Então eu vou fazer uma oração aqui espontânea. Vou pedir para Deus abençoar aqui. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu pude, ó Pai, sentir a tua presença, Pai, nessa leitura da palavra. Meu Deus, eu sei que o Senhor vive e que o Senhor, ó Pai, é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Senhor tem todo o poder, ó Pai. O Senhor tem toda a força. A sua palavra diz que o Senhor é o Deus de todos os exércitos, ó Pai. A sua palavra diz que agindo o Senhor, quem poderá impedir o seu agir, meu Deus? Estamos, ó Pai, aqui orando, estamos nessa atmosfera gostosa de fé, de milagres. A sua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos do seu nome, o Senhor está presente, Pai. Eu creio na sua presença, na presença do teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, eu quero te agradecer por esses momentos tão especiais que nós tivemos aqui na sua presença, Pai. Ó meu Deus, que essas palavras, ó Pai, elas não fiquem somente aqui, ó Pai, entre nós, mas que essas palavras possam, ó Deus, gerar, Pai, frutos, possa atingir almas, corações, espalhados, ó Deus, nos 4 cantos dessa terra, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, unge-nos com o Teu Espírito Santo, com o óleo do Teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, guarda-nos do maligno, ó Pai. Guarda as nossas vidas, ó Pai, dos ataques das trevas, dos poderes malignos do inferno, ó Pai. Deus, coloca a nossa alma no plumo, coloca o nosso coração, Pai, batendo no ritmo do Teu Espírito Santo, ó Pai. Coloca, Senhor, os nossos pés andando, ó Senhor, na direção certa, no caminho certo, ó Pai. Não somente, ó Pai, as nossas vidas, mas de todos que estão ouvindo esse áudio, de todas as famílias, ó Pai, que fazem parte dessa pessoa que está ouvindo esse áudio, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ter um coração aberto, ó Pai. Que possamos acreditar, a crer no Senhor. Ó meu Deus, ali muitos fariseus, muitas pessoas, o próprio Jesus aqui nos ensina, nos fala a respeito de que muitos não acreditavam, muitos não criam, Pai. Muitos estavam cegos, estavam perdidos, estavam
seguindo qualquer outra coisa, menos a Deus, menos a Jesus Cristo. E que nós, ó Pai, possamos ser diferentes. A sua palavra diz que nós somos a luz do mundo, o sal, ó Pai. Meu Deus, que possamos ser, ó Pai, verdadeiros cristãos, ó Pai. Verdadeiros homens, verdadeiras mulheres do Senhor, Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite, ó Pai, de uma forma toda especial a minha vida, a vida da Ruth, da nossa família, Pai. Ó meu Deus, aquilo que não está no lugar, Pai. Aquilo na nossa vida, Pai, que estamos desagradando ao Senhor. Aquilo na nossa vida, meu Pai, que está precisando de um conserto, Pai. Aquilo na nossa vida, ó Pai, que está totalmente errado. Às vezes a gente passou anos. Pai, tem coisa, eu sei que tem coisa na minha vida que eu aprendi errado, meu Pai. Que eu fui ensinado errado, Senhor. Que eu segui homens, segui, ó Pai, doutrinas. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, ó Pai. Que o Senhor possa tirar, Pai, dos nossos corações os erros. Que o Senhor pode tirar do nosso coração os enganos, ó Pai. E que possamos, ó Deus, ter um coração aberto. Que possamos ser seus amigos, ó Deus. Seu amigo Jesus Cristo. Ora bassu decanta lamarraia. Santo de Israel. Que possamos cumprir com a sua vontade, Pai. Meu Deus, faça a Ruth, ó Pai, cumprir a sua vontade na terra. Assim como Jesus disse que ele sempre fazia a vontade do Pai. Era a vontade de Deus, a vontade do Pai, que estava ardendo no coração de Jesus. Que seja assim com a Ruth, que seja assim comigo, Senhor. Que seja assim com as nossas famílias, ó Pai. Que possamos viver, ó Pai, nesta terra, Pai. Colocando e sempre nos empenhando, ó Pai. Sempre nos esforçando, ó Pai. Sempre dando o máximo, ó Pai, para cumprir a sua vontade, meu Deus. Deus, se tem alguém doente, ó Pai. Ó Espírito Deus vivo, Pai. Ora bassu decanta lamarraia. O Senhor disse que continuaria, Pai, conosco todos os dias, Pai. Senhor, que o Espírito Santo, que é o Espírito da cura, meu Pai. Ô Senhor, visita todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, os seus parentes. Visita com teu Espírito de cura, Pai. Cura, Senhor, do mal, cura do câncer, ó Pai. Cura, Pai, dos problemas de pele, os problemas, ó Pai, neurológicos, os problemas na coluna, Pai. Ah, Deus, vai visitando o teu povo, vai visitando os hospitais, ó Pai, os hospitais aqui de Sinop, os hospitais ali, Senhor, da cidade, ó Pai, da cidade da Ruth, ó meu Deus, Suzano. Meu Deus, vai visitando, ó Pai, o povo ali de Suzano, ó Pai, de São Paulo. Meu Deus, vai visitando as pessoas desse país, desse Brasil, Pai, afora, meu Deus. Aqueles que estão morrendo ali nos hospitais. Nós vimos hoje na sua palavra que o Senhor é o Deus da vida. Ressuscita, Pai, esses que estão morrendo, Senhor, para que uma nova vida na terra e que tenham vida com Cristo, ó Deus. Sarabassu decanta lamarraia. Ô Senhor, vai visitando, ó Pai, vai visitando, Senhor. Meu Deus, vai mudando os territórios, vai abençoando a nossa política, Pai, da nossa nação, Pai. Vai abençoando ali, ó Pai, a cidade, o país ali da Venezuela, Pai. Aonde está acontecendo aqueles conflitos, ó Pai. Aquele, ó meu Pai, aquele sistema, Pai, ali tão perverso, ó Pai. Meu Deus, vai visitando ali, meu Deus, aquele povo, ó Pai. Vai libertando, Senhor. Vai entrando com o seu poder, com o seu agir, Pai. Visita também a cidade de Jerusalém, Pai. Que haja paz naquele território, Pai. Aqueles conflitos ali de Gaza. Meu Deus, nós estamos invocando a sua presença. Visita todos os nossos parentes, as nossas famílias, ó Pai. Ô Santo de Israel, Deus, ajuda-nos amanhã, Pai, que possamos estar, ó Pai, unidos na fé, Pai, na presença do Teu Espírito Santo, meu Pai. Glórias ao Senhor, Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, meu Pai. Santo é o Senhor. Obrigado por tudo.
Dá uma noite, ó Deus, abençoada, Pai, na tua presença, Pai. Ó meu Deus, sonhos, ó Pai, com a sua presença. Meu Deus, não deixa o inimigo, Senhor, nem chegar perto de nós, ó Pai. Glórias a ti, meu Pai. Aleluia. E quem quiser oração, deixa nos comentários o nome. Isso, né? A gente ora nos próximos vídeos. Que quer que ora pra gente orar, né? E se a pessoa também alcançou alguma graça, quer dar algum testemunho breve, né? Resumidamente, deixa nos comentários também, né? E que Deus possa visitar, né? Os casos de doenças assim, graves, né? Pessoas que têm diabetes, estão internadas, mal de Parkinson, Alzheimer, câncer, deformação no coração, pessoas que precisam de um transplante de coração. Sim, Jesus. Também esses casos mais graves, né? Leucemia e tantas outras doenças. Sim, meu Deus, vai visitando essas pessoas. Possa visitar essas pessoas, sim, meu Deus, visita esse povo. Que estão acreditando que vão receber a cura. Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Pai, dessas vidas. Né? Toca mesmo, Senhor. Misericórdia dessas pessoas, toca nelas. Sim, meu Deus. Possam receber a cura, ser né? curados, e que essa cura possa ser um exemplo da sua fé. Sim, né? meu Deus. Da sua ação, Jesus Cristo. Glórias a não ti, na sim, vida meu só Deus. dessa pessoa que for curada, mas na vida de toda a família, dos parentes, sim, meu Deus. de todos que foram testemunhas. Sim, Jesus. Milagre. Faz isso, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai, nisso. Aleluia. Santo é o teu nome. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então eu vou terminar aqui.